Com a palavra, o senhor Márcio Alabarce, nosso penúltimo, né, orador de hoje, diretor da Move Infra. Pelo tempo regimental. Pode ligar. Boa tarde, senhor senador Efraim, meu presidente. E na sua pessoa eu cumprimento a todos nessa comissão no dia de hoje e também aos colegas que me antecederam, em especial meu colega da Unafisco que me ensinou uma coisa nova a respeito do sistema tributário, né? Que o grande diagnóstico do sistema atual é que ele é um manicômio jurídico tributário. Eu aprendi que ele é um manicômio, né, mofado, cheio de goteira e com muita infiltração, né? Então, indo rapidamente direto a outra... Foi muita bondade com relação ao sistema que temos hoje, mais de 3 décadas de péssimas experiências, né? Mas que nos permite hoje, pelo menos, ter um consenso e um grande consenso de que é preciso mudar, né? E nessa toada de que é preciso mudar, senador Efraim, né, a primeira mensagem que a Move Infra, que é uma entidade que congrega operadores, investidores no setor de infraestrutura, operadores de infraestrutura em diversos segmentos, em rodovias, aeroportos, ferrovias e muitos outros, né, a primeira mensagem que a gente passa é que o segmento, ele de uma forma geral, é favorável ao projeto que veio da Câmara, né? O modelo da PEC 45 é um modelo positivo, é um IVA, tanto o IBS quanto o CBS serão aí gêmeos, né, siameses, são modelos bons, são tributos bons e, não obstante, são tributos que merecem algum aperfeiçoamento, né? Então, do mesmo modo como houve e foi necessário muita coragem para que se prosseguisse com as propostas até esse ponto, há alguma dose de coragem também para que daqui para frente se façam os aperfeiçoamentos necessários. A primeira questão e as minhas primeiras ponderações dizem respeito a questões gerais, muitas das quais já foram abordadas pelos colegas que me antecederam, não só nessa data de hoje, mas também nas audiências anteriores, né? A primeira delas, né, IVA bom é IVA em que o crédito é amplo e imediato. Não é possível conceber um IVA em que o crédito não seja efetivamente imediato. E o senador comentou, a gente está no problema de crise de cultura, crise de confiança. E há uma desconfiança com relação à capacidade, né, de que efetivamente o ressarcimento dos saldos credores, a capacidade e a efetiva implementação, né, do ressarcimento integral e imediato dos saldos credores que porventura forem verificados em cada tipo de segmento. A gente tem conhecimento na proposta de que uma parcela do imposto arrecadado, seja ao Conselho ou ao Comitê, a depender da discussão que está havendo a respeito dessa governança tributária, né? A gente tem conhecimento de que uma parcela desse imposto será reservado justamente para fazer frente ao ressarcimento desses saldos credores, porém, de uma forma geral, todos os segmentos pedem que você coloque um prazo, né? Que não seja um prazo fixo, mas um prazo máximo. Para nós, o segmento de infraestrutura, haver um prazo significa ter previsibilidade, poder manejar e administrar fluxos de caixa que são relevantes, capitais são escassos e faz muita diferença na concepção, na modelagem e até na financiabilidade de um projeto, né? Em infraestrutura, a gente está falando de investimentos da ordem de várias dezenas de bilhões de reais, né? Faz muita diferença considerar que haverá um investimento no valor X e o crédito será ressarcido, né, em 30, 60, 90 dias ou até em um ano. Então, o primeiro pleito, existem várias emendas já nesse sentido, é que se confirme esse prazo. A segunda questão, também associada à parte do crédito, diz respeito a um aperfeiçoamento que pode ser feito no regime, né, de desoneração de bens de capital. Hoje convivemos com REID, convivemos com Reporto. A lógica desses regimes especiais é de que, de um lado, o fornecedor de bens e serviços destinados à implantação de infraestrutura não pagam os seus impostos, mantém os créditos das operações anteriores e os adquirentes, né, o titular dos projetos, né, o adquirente não faz jus a crédito, né? É uma simples desoneração
não tem um efeito propriamente arrecadatório, né? E o que se pede aqui é que esse regime ele seja aperfeiçoado. Hoje, a PEC, senador Efraim, faz alusão a bens de capital. A dúvida que os segmentos levantam é: bens de capital, estamos falando apenas e tão somente de máquinas, equipamentos, aparelhos, ou também todos os serviços associados à implantação de um projeto ou de uma infraestrutura, né? Abro só um parênteses aqui, senador, para também mencionar a respeito do crédito, né, que se preservem os créditos, os saldos credores, né, na data de transição, né, em relação ao PIS e a COFINS. Né? Foi dito em oportunidades anteriores a respeito dos custos invisíveis do sistema tributário nacional e o diferimento no aproveitamento dos créditos é um custo invisível e para a infraestrutura ainda mais acentuado, né? Eu ouvi em audiências anteriores que se mencionava que em relação ao ICMS, o crédito de máquinas, o crédito de ativo imobilizado em geral era aproveitado pelo contribuinte em 4 anos, 48 frações. Na infraestrutura, o crédito de PIS e COFINS, ele pode vir a ser aproveitado nos dias atuais em até 30 anos, 35 anos, a depender do prazo de duração de um projeto, né? Então, o risco que hoje se corre é que, na data de transição para o CBS, créditos que ainda vão ser aproveitados, de imposto já pago, né, sejam perdidos, né? Então, parece um pouco contraditório, senador, que uma PEC que vem para eliminar o resíduo tributário, eliminar a não cumulatividade, cria esse componente adicional de cumulatividade. Esses pontos, senador, são os pontos gerais de preocupação e eu passo agora, se me permitir, para duas questões setoriais muito relevantes do nosso ponto de vista, né? Estou falando aqui de infraestrutura, sobretudo de prestação de serviço público por meio do uso da implantação, ampliação, reforma, manutenção de infraestrutura pública, né? E, de uma forma geral, em todos os segmentos, o que se percebe é que vai haver, inexoravelmente, aumento de alíquota efetiva de tributação. Mudamos de patamares de ISS, PIS, COFINS, muitos segmentos sujeitos ao cumulativo, passamos por uma tributação que pode ser de 25, 26, 27, a depender da alíquota de referência, e o sentimento é: teremos aumento de carga tributária. E daqui, senador, surgem 3 perguntas, e muito voltadas à questão do consumidor, né? A primeira delas: o usuário do serviço público é capaz de arcar com esse aumento de carga tributária? Eu tomo a liberdade, senador Efraim, de reproduzir aqui uma fala de Vossa Excelência, que, ao mencionar do cashback, recorda que primeiro é preciso ter o cash, né? E a preocupação aqui é justamente essa: o usuário do serviço público concedido é capaz de arcar com o aumento de tarifa pública, né? Em que medida esse aumento de tarifa pública, né, ele afeta a execução de políticas setoriais? E aqui a questão endereça uma preocupação de federalismo, né? E também em que medida esse aumento de carga tributária e os reequilíbrios, porventura necessários, também não comprometem o próprio orçamento de União, Estados e municípios, quando, por exemplo, em parcerias público-privadas, arcam com parte da remuneração dos operadores. Aqui, senador, a proposta é simplesmente manter um regime especial que já veio na PEC, que é o regime especial de operações contratadas pelos entes públicos, aperfeiçoando no detalhe de deixar absolutamente claro, livre de qualquer dúvida, de que esse regime também poderá ser aplicado, né, para concessões, permissões e parcerias público-privadas, né? Esse é um regime especial que já veio, já está na proposta, pode ser aperfeiçoado e aqui não se pede propriamente a concessão, neste momento, a deliberação sobre um regime ou outro para qualquer segmento. Sim, que a Constituição, né, e esse novo regime tributário possa dotar o legislador complementar, né, da capacidade de fazer uso do seu juízo político para, ao longo dos anos, definir qual a tributação aplicável a isso que, na verdade, é tributação sobre serviço público. A gente não está falando de um regime tributário que se preserve por 1, 2, 5 anos ou por 10 anos, e sim por muitas décadas vindouras, e nos parece razoável que não haja um engessamento a priori do texto constitucional, e sim uma abertura para que ele acomode as demandas que virão, né? Mas, senador, e já caminhando para o encerramento da minha fala, né, é plenamente possível
que se opte aí, ou por não haver esse regime especial, ou mesmo o legislador complementar decida que esses segmentos, ou parte desses segmentos de prestação de serviço público, permaneçam no regime geral, sujeito às alíquotas de todos os demais contribuintes. Né? E aqui, a preocupação e uma sugestão que se traz é de que, e abrindo um parênteses, o setor não tem dúvida quanto ao direito ao reequilíbrio econômico-financeiro. Né? Contudo, por se tratarem de contratos administrativos, é necessário que haja uma decisão do órgão concedente, do poder concedente, autorizando, reequilibrando efetivamente o contrato. O ponto, senador, é que a PEC também traga, associado a esse regime especial, ela traga na lei complementar a obrigação, né, da lei complementar estabelecer os mecanismos, a forma, o prazo pelo qual esse reequilíbrio há de ser efetuado. Né? O problema aqui e a preocupação não é quanto ao direito em si, sim quanto ao timing. A gente está falando, senador, de preocupação de previsibilidade, financiabilidade, risco de solvência de projetos que podem se tornar inviáveis se esse reequilíbrio não for feito no tempo devido. E aqui, como comentado, é uma preocupação e um pedido que haja uma sensibilidade, uma consideração específica pelos operadores que acreditam no Brasil, investem em infraestrutura, produzindo emprego, incentivando a indústria, muitas vezes, e na maior parte das vezes a indústria nacional, a indústria de serviços de construção pesada, né, gerando emprego, renda e servindo como canalização aí da realização de investimentos no país. Senador, muito obrigado. Agradecendo o convite novamente, a gente fica à disposição dessa casa para qualquer esclarecimento necessário.